Olá, nessa videoaula a gente vai começar uma série de videoaulas sobre o assunto oxirredução. Essa vai ser a primeira aula. Vamos lá, me acompanha. Bom, então vamos iniciar nossos estudos sobre reações de oxirredução, ok? Então tudo depende do NOx. Então tá aqui, ó. O número de oxidação de um elemento é a carga real que ele adquire quando faz uma ligação iônica ou a carga aparente que ele adquire quando faz uma ligação predominantemente covalente. Carga real numa ligação iônica, está aqui aparecimento de íons. Na+, Cl-, o NOx do sódio é +1, o NOx do cloro é -1. Carga aparente numa ligação covalente, uma carga aparente positiva para o hidrogênio, uma carga aparente negativa para o cloro. O cloro é o elemento mais eletronegativo. Então o NOx do hidrogênio é +1, o NOx do cloro é -1. Regras para determinação do NOx. Então eu fiz uma videoaula que fala sobre as regras para determinação do NOx. Eu estou relembrando aqui quais são essas regras, mas você pode acompanhar isso no estudo específico que eu fiz justamente para isso. Procura uma videoaula minha falando a respeito disso aí. É super importante você saber determinar o NOx dos elementos. O que é oxidação e o que é redução? Oxidação e redução sempre ocorrem simultaneamente. Não existe um processo de oxidação sem que haja redução e vice-versa. Oxidação, oxidar-se é emitir, perder elétrons e aumentar o NOx. Como por exemplo, ferro, 0 para 3+, está aumentando o NOx, está emitindo elétrons. Ó. Redução, reduzir é receber, ganhar elétrons e reduzir o NOx. Então, como é que você pode gravar essa informação? Vogal, vogal, vogal. Oxidar é emitir elétrons, aumentar o NOx. Redução. RRR. Reduzir é receber elétrons, é reduzir o NOx. Olha aqui, ó, cobre 2+, recebe elétrons. E ele de 2+ passa para 0, reduz o NOx. Agente oxidante e agente redutor. Agente oxidante é o elemento que produz a oxidação, sendo receptor de elétrons. Seu número de oxidação diminui. O agente oxidante é a substância que contém o elemento que sofre redução. Agente redutor é o elemento que produz a redução, sendo doador de elétrons. Seu número de oxidação aumenta. O agente redutor é a substância que contém o elemento que sofre oxidação. Vamos a um exemplo. Zinco mais cobre 2+, produzindo zinco 2+ e cobre. Então a gente vê o seguinte, ó, cobre 2+ vai para cobre 0. Zinco 0 vai para zinco 2+. Então de zinco para zinco 2+, sofre a oxidação. Então zinco é o agente redutor. Cobre 2+ para cobre 0, ele sofre redução. Então, o cobre 2+ é o agente oxidante. Observações. Importante para caramba. Uma mesma substância pode ser oxidante em uma reação e redutora em outra. Segunda observação. Uma substância pode ser oxidante e redutora na mesma reação. Reação chamada de autorredox. Terceira observação. Uma substância pode ser reduzida ou oxidada parcialmente. E vai ter um cuidado especial no balanceamento dessas equações. Esses casos nós veremos em outras videoaulas. Como é que é feito o balanceamento dessas equações? Em primeiro lugar, determina-se o NOx de todos os elementos da equação, identificando quem sofre oxidação, redução, agente redutor e o agente oxidante. Para equações de oxirredução muito extensas, esse método facilita a descoberta dos primeiros coeficientes a serem ajustados. Olha o caso. Fósforo 0, HNO3, hidrogênio +1, nitrogênio 5+, oxigênio 2-. Água H+, oxigênio 2-. H3PO4,
hidrogênio mais, fósforo 5 mais, oxigênio 2 menos. NO, N 2 mais, oxigênio 2 menos. Aqui pode ser observado que o fósforo sofre oxidação, passando de 0 para 5 mais, aumentando o NOx. O nitrogênio sofre redução, passando de 5 mais para 2 mais, reduzindo o NOx. Oxidação ao fósforo 0, redução é o nitrogênio 5 mais. O agente oxidante vai ser a substância que contém o elemento que se reduziu, HNO3. O agente redutor vai ser a substância que contém o elemento que se oxidou. Nesse caso, é só o fósforo. Após a determinação dos elementos que se oxidam e se reduzem, calcula-se a variação da oxidação e a variação da redução. Da seguinte forma: delta é calculado pela variação do NOx vezes o número de átomos. Então vamos lá, o delta-ox variou de 0 para 5. 5 menos 0. E tem um átomo de fósforo. 5 vezes 1, 5. Delta-Red variou de 5 para 2. 5 menos 2 vezes um átomo de nitrogênio. 3 vezes 1, 3. Então, calculado o delta-ox, calculado o delta-Red. Próximo passo. Os deltas calculados serão utilizados como coeficientes, que devem ser simplificados quando possível, fazendo-se a sua inversão, ou seja, o delta-ox será utilizado como coeficiente da substância que contém o elemento que se reduziu, e o delta-Red como coeficiente da substância que contém o elemento que se oxidou. Então, esse 3 aqui, o delta-Red aparece aqui, invertido. Esse 5 do delta-ox aparece no elemento que se reduziu. Invertemos os deltas. Próximo passo. Após isso, determina-se os outros coeficientes por tentativa. Então, tenho 3 átomos de fósforo. 3 átomos de fósforo. 5 átomos de nitrogênio. 5 átomos de nitrogênio. Então, agora só falta o hidrogênio e o oxigênio, né? Quando eu coloquei o 3 aqui, eu vejo que eu tenho 9 átomos de hidrogênio no produto. Como eu já tenho 5 aqui, faltam 4. Então, 2 vezes 2, 4 hidrogênios, mais os 5 dá os 9 hidrogênios. O oxigênio é apenas para conferir. 15 oxigênios, mais 2, 17 oxigênios. 3 vezes 4 no produto, aqui agora, né? 3 vezes 4, 12. Mais 5, você também tem os 17 átomos de oxigênio. Está feito o balanceamento. Agora eu vou pegar uma equação um pouco maior. Está vendo essa equação grandona aqui? Então vamos seguir os passos que a gente fez. Primeiro eu vou determinar o NOx de cada elemento. Está aqui, ó. Determinação do NOx dos átomos. Depois, a gente vai determinar quem sofre oxidação, quem se reduz, quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor. Essa é a pergunta tradicional nesse tipo de questão. Então está aqui, ó. O cromo de 6 vai até o cromo 3+, então ele está se reduzindo. O carbono 3+, ele passa para carbono 4+, então ele está se oxidando. Oxidação, carbono 3+. Então a substância que tem o elemento carbono 3+, é o agente redutor, Na2CO2O4. Quem sofre a redução é o cromo 6+. A substância que contém o elemento que se reduz é o agente oxidante, K2CR2O7. Bom, repetir a equação aqui. Agora, o próximo passo é você calcular os deltas. Então, delta de redução, 6 para 3, variou de 3, vezes 2 átomos de cromo, 6. Carbono, de 3 para 4, variou de 1. Tem 2 átomos de carbono, 1 vezes 2, 2. O que você pode fazer aqui? Simplificar. 6 e 2, então 3 e 1. Ok? Então simplificamos aqui. Próximo passo. Repetir aqui, a gente vai inverter os deltas, né? Então esse delta-ox aqui vai ser colocado aqui, ó, 1. Esse delta-red aqui
vai ser colocado aqui, ó, 3. Inversão dos deltas. Para os demais elementos, finaliza-se o balanceamento utilizando o método por tentativas. Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então vamos lá. Ó, eu tenho metal, potássio, 2 átomos de potássio. Então coloco um aqui, ó, 2 átomos de potássio. Tenho 2 átomos de cromo também. Posso colocar aqui, ó, 2 átomos de cromo. Coloco um aqui. Ok? Eu já tenho esse 3, eu sei que eu tenho 6 átomos de sódio. Então coloco 3 aqui, ó, 6 átomos de sódio. Acabamos os metais. Então vamos para o ametal, que no caso aqui vai ser enxofre. Ok? Então vamos lá. Eu tenho um enxofre mais 3 enxofres, 4. Mais 3 enxofres, 7. Então eu coloco 7 aqui, ó, 7 enxofres. Agora, carbono. Então eu tenho 6 átomos de carbono. Então eu venho aqui e coloco 6 átomos de carbono. Agora hidrogênio. 14 hidrogênios no reagente. Então eu tenho que colocar 7 aqui, ó. 7 vezes 2, 14 hidrogênios. O oxigênio vai ser para conferir. 7 oxigênios. 3 vezes 4, 12. Então 7 mais 12, 19. Aqui eu tenho 7 vezes 4, 28. 28 mais 19, que dá 47. Vamos lá, vamos ver do outro lado. 4 oxigênios, mais 12, 16, mais 12 novamente, 28. 28, mais, só para dar conta redonda para você ver aqui, ó, 28 mais 12, 40, e para simplificar aqui, 47. Então está feito o balanceamento, ok? Então a gente tem que treinar esse tipo de balanceamento aí. Sempre cai em todas as provas reação de óxido de redução, balanceamento. Nas próximas videoaulas eu vou apresentar para vocês os casos especiais. Então é muito importante saber o que é determinar o NOx. Tem uma música que fala, depende do NOx, né? Beleza. Então obrigado pela tua atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau.